Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra Atleticano. E no vídeo dessa quarta-feira a gente vai falar da derrota do Atlético Paranaense para o Corinthians, lá na Neoquímica Arena em São Paulo, em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre essa partida. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá com o assunto do vídeo de hoje. O Atlético Paranaense viajou até São Paulo para enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena. A partida com início às 19 horas de hoje, quarta-feira, 1º de novembro de 2023, e acabou derrotado pela contagem mínima com gol do centroavante Yuri Alberto. O Furacão foi a campo para essa partida com a escalação que a gente já imaginava que seria natural. Bento no gol, Kaká, Thiago Heleno e Lucas Esquivel formando o trio de defensores, Tomás Coelho como ala direito, Eric Fernandinho na base do meio de campo, com Agostinho Canóbio como ala esquerdo, Vitor Bueno e Bruno Zapelli próximos a Pablo como homem de referência no ataque. E um Atlético que, assim, em termos de futebol jogado, não fez um mau primeiro tempo, tá, gente? O Atlético conseguiu ficar a maior parte do tempo com a posse da bola, conseguiu ter mais finalizações que o Corinthians nesse período, mas ao mesmo tempo teve muita dificuldade para criar oportunidades de chegar de fato a ameaçar o gol do Cássio. Uma situação que foi levantada foi um possível pênalti do lateral esquerdo corintiano Matheus Bidu, né? Uma bola que ele tenta cortar estando caído no chão, ela acaba batendo no braço dele. Eu vou colocar a coisa de duas maneiras diferentes. Para mim, esse tipo de lance não é pênalti, uma situação completamente acidental, mas eu entendo quem pensa diferente e entendo o torcedor que se sinta revoltado, porque eu confesso que já vi situações bastante parecidas serem marcadas a favor de outros clubes aí ao longo do Brasileirão, tanto desse ano quanto do ano passado. Então, se você acha que foi pênalti, eu respeito perfeitamente a sua opinião. E para o jogo de hoje, um dos destaques, uma das coisas mais importantes que a gente viu foi o retorno do Fernandinho. O Fernandinho foi extremamente influente na forma como o Atlético trabalhava a bola. Foi quem mais tocou na bola na equipe do Atlético, né, quem mais completou ações com a bola, extremamente precisos, né, 75 passes completos, 84% de precisão. Então, uma situação que acaba revelando ou reforçando a percepção da falta que fez o Fernandinho na partida do último final de semana contra o São Paulo na Arena, quando o Atlético teve muita dificuldade para trabalhar essa bola desde lá de trás. E junto com o Fernandinho, quem teve uma boa atuação, ou pelo menos foi bastante participativo, foi o Bruno Zapelli. O Bruno Zapelli que foi muito preciso, mais de 90% de acerto nos passes, foi entre ele e o Vitor Bueno quem mais tocou na bola ao longo do jogo. A grande questão é que, talvez assim como o Vitor Bueno, o Zapelli também não foi capaz de encontrar o penúltimo passe ou o passe que gera a finalização. Como eu disse, o Atlético assustou muito pouco o Cássio ao longo do jogo. No primeiro tempo a gente teve uma cabeçada do Eric e talvez tenha sido essa a principal chegada do Furacão nesses primeiros 45 minutos. O Corinthians, por outro lado, por mais que tenha tido menos posse de bola, foi quem criou as melhores situações. A gente teve uma bola roubada que terminou numa finalização do Yuri Alberto, uma infiltração do próprio Matheus Bidu pelo lado esquerdo que terminou com uma boa defesa do Bento. E quando a gente ia para o intervalo, a sensação era de que o Atlético, como eu falei, não jogava mal, mas também passava longe de fato dominar o adversário, que além de tudo contava com a força da sua torcida, né? E aí o Wesley volta do intervalo com a mesma equipe, tentando solucionar de maneira sem fazer substituições os problemas que a gente tinha visto no primeiro tempo. E a verdade é que no segundo tempo a gente viu um Atlético muito parecido, especialmente no começo, com aquilo que a gente viu no primeiro. Não trabalhando mal a bola, pelo contrário, tendo no Agostinho Canóbio pelo lado esquerdo o principal ataque, ele foi muito participativo, foi preciso, acabou não criando nenhuma situação mais clara de gol, mas foi o principal motorzinho do Atlético ao longo de todo o jogo. E quem não fez um bom jogo hoje foi o Tomás Coelho. O Coelho foi pouco preciso com a bola, participou de menos disputas físicas e acabou, nesse contexto todo, jogando menos do que ele vinha fazendo.
embora eu continue acreditando que ele seja a melhor opção para ocupar esse lado direito do campo, nesse 3-4-2-1 que o Wesley Carvalho costuma utilizar. A grande questão é que o Coelho foi amarelado no jogo de hoje e por esse motivo fica suspenso para a partida do final de semana contra o Palmeiras. Um grande problema que o Wesley Carvalho vai ter que solucionar, porque o Madison não voltou de lesão até esse presente momento. O Bruno Pérez até está com a delegação em São Paulo, mas segue o processo de aprimoramento físico. Então a gente provavelmente vai ver um improviso que pode acontecer, inclusive, que a gente vai ver aí um pouquinho mais para frente com a entrada do Romo. Porém, quem acaba abrindo o placar é o Corinthians, em uma falha generalizada do sistema defensivo do Atlético, que termina com o Matheus Bidu, que começa, desculpem, com o Kaká, que tinha uma opção de passe clara para o Bento, que poderia inclusive espanar a bola e afastar o perigo, tomando a decisão de conduzir para o lado direito do campo, acaba sendo desarmado pelo lateral esquerdo Matheus Bidu do Corinthians. O Corinthians articula uma jogada que termina com um cruzamento rasteiro, o Thiago Heleno afasta mal, a bola sobe, e aí o Yuri Alberto consegue fazer contato com a bola, desviá-la na direção do gol, embora sem força, e o Bento, de forma completamente estabanada, acaba falhando, né? Não conseguindo segurar essa bola que, repito, veio sem força na direção do gol e acabou colocando o Corinthians em vantagem no marcador e em uma posição extremamente confortável para o restante do jogo, porque o Atlético, como eu tinha dito, não construiu nada de muito interessante ao longo dos 90 minutos. No segundo tempo mesmo, acho que a principal chegada ofensiva que a gente teve foi uma jogada do Zapelli, que encontrou o Bueno, que finalizou bem, estava indo de perna esquerda para uma defesa do Cássio. Mas nenhuma chance claríssima até essa finalização do Vitor Bueno, foi de média distância, um Atlético que pecou muito no momento de ser criativo. E aí, somente depois do placar aberto pelo Corinthians, o Wesley Carvalho começa a mexer na equipe, tentando encontrar soluções para esses problemas. Primeira substituição aos 68 minutos, eu entendo que poderia ter acontecido um pouquinho antes, talvez até um pouco antes do próprio gol do Corinthians, né? Mas entraram o Alex Santana e o William nos lugares do Eric e do Vitor Bueno. O Alex Santana, que não é um jogador aí de muita participação nas articulações, é um jogador de mais chegada na área adversária, de mais poder de conclusão. Tem sim qualidade com a bola, mas ele não procura a bola o tempo todo, ele não é um articulador. E o William, que entra no lugar do Vitor Bueno, que repita apagado, acho que até fazia certo sentido, embora talvez não fosse a minha primeira alternativa. O que me preocupa foi o que me preocupou mais foi o que aconteceu a seguir, aos 76. A gente teve a entrada do Felipe Schiquetti no lugar do Bruno Zapelli. E aí eu vou dividir esse assunto em dois pontos diferentes. O primeiro, a saída do Bruno Zapelli, que, repito, fazia um bom jogo, e que, somada à saída anterior do Vitor Bueno, deixa o Atlético sem esse meio-campista adicional, sobrecarregando o Fernandinho, tendo um Alex Santana que, repito, não é um articulador, não são as melhores características do Alex. E aí o Atlético, que já tinha dificuldade para criar, vê essa dificuldade talvez ser dobrado nos minutos finais. Então eu entendo que o problema não foi a entrada do Schiquetti, que eu vou falar daqui a pouquinho. O problema é que o Atlético não pode abrir mão tanto de Vitor Bueno quanto de Bruno Zapelli ao mesmo tempo. E aí eu entendo que o Bruno, pela bola que vinha jogando até então, mereceria ter terminado esse jogo dentro de campo. Em relação ao Schiquetti, gente, é um dos principais talentos das categorias de base do Atlético. Existe muita expectativa em relação a ele, não sem razão. De fato, o desempenho dele na base é muito acima da média. Mas hoje foi pouco participativo na sua primeira partida como profissional. Nas suas poucas participações não foi lá muito preciso. E a verdade é que isso faz parte, tá? Eu entendo que falei aqui mais de uma vez que o Wesley Carvalho deveria sim lançar mão de 1 ou 2 meninos por partida para criar situações diferentes. Foi o que ele fez com o Schiquetti, não funcionou dessa vez. A meu ver, nos próximos jogos, se houver a possibilidade de lançá-lo novamente, coloca mais 10, mais 15 minutos para que ele possa ir se ambientando ao futebol profissional. E aí, se ele conseguir dar uma resposta, vira uma alternativa aí para esse finalzinho de ano. Se ele não conseguir, tudo bem, deixa ele no banco de reservas ou até, enfim, deixa e volta a trabalhar com as categorias de base por um determinado período, até que ele possa ser utilizado no Campeonato Paranaense, por exemplo. O fato dele não ir bem nesse final de ano, nos seus primeiros jogos como profissional, não é motivo para que ele seja queimado, criticado ou julgado de maneira exagerada. E aí eu acho que é válida a tentativa do Wesley de colocá-lo em campo. Bacana que ele tentou. Eu vinha pedindo aqui que se tentasse coisas diferentes.
com o Felipe Schiquete, com o Danielzinho, com o Léo Ataíde, com eventualmente o Vinícius Cauê, que o Atlético conseguisse variar suas opções táticas dentro de campo, fazendo uso desses meninos. O Schiquete, infelizmente, não foi bem hoje, faz parte desse processo, não acho que a gente tenha que pesar demais as críticas em cima dele, não. E aí, sem esses meio-campistas, né, o Atlético teve um Pablo muito participativo, voltando para jogar, trabalhando bem a bola, ao mesmo tempo que se manteve, até talvez pela falta de jogadores no campo de ataque, né, um Atlético pouco agressivo em relação à última linha do Corinthians. O Atlético teve muita dificuldade para infiltrar no sistema defensivo do Clube Paulista. E aí a gente acaba chegando ao último minuto de jogo, né, o Leandro Pedro Voaden, árbitro gaúcho, que fez uma arbitragem bastante comum, se você considerar como eu, que não houve pênalti naquele lance do Matheus Bidu, apita o final de jogo de um Atlético que, por mais que não tenha jogado terrivelmente mal, em nenhum momento se mostrou imerecedor de um resultado melhor do que esse e acabou sendo condicionado, lógico, por uma falha muito feia de um goleiro que é um dos principais goleiros do país, que tem crédito, mas que a gente não pode deixar de criticar quando erra, e dessa vez o Bento errou bastante feio. Repito que tem crédito, nada demais. Aliás, nada demais não, um erro gravíssimo, mas nada para se preocupar em relação aos próximos jogos. Para mim, o Bento segue titular sem problema nenhum. Um resultado que no final das contas é ruim pela má fase que vive o Corinthians, pela posição que o Corinthians ocupa na tabela. Não é sempre que você tem a oportunidade de ir a Itaquera, né, a Neoquímica Arena, e vencer o Corinthians lá dentro. O Atlético que acaba tirando essa possibilidade pela janela, pelo mau futebol apresentado dentro de campo. E aí é aguardar como é que vai se desenvolver o restante da rodada, mas a tendência lógica é que a coisa se complique, tornando a partida do final de semana contra o Palmeiras no Allianz Parque ainda mais importante, ao mesmo tempo em que é o adversário mais complicado que o Atlético tem nessa reta final de Brasileiro. O restante do calendário é sim bastante acessível, mas a gente precisa reconhecer que para ser esse calendário acessível se transformar em pontuação que poderia levar o Atlético a uma Libertadores, o Atlético vai ter que jogar mais futebol do que a gente viu hoje, enfrentando inclusive um desgaste físico acentuado, muito causado, ou em grande parte causado, na minha avaliação, pela utilização da equipe principal no Campeonato Paranaense. Então, gente, num balanço geral, um jogo ruim, tá? Um jogo que o Atlético não mereceu sorte melhor do que essa. Vai precisar jogar mais futebol daqui para frente, isso é tarefa do Wesley Carvalho também. E a vaga na Libertadores segue sendo o objetivo, e a distância do Atlético para esse objetivo vai acabar sendo definido pelos outros jogos da rodada 31. Mas, como ano que vem, né, 2024, é o ano do centenário do clube, ao meu ver, estar na Libertadores segue sendo objetivo e uma necessidade, inegociável. Qualquer coisa diferente disso, eu entendo que aí sim a temporada poderá ser carimbada como um fracasso retumbante e vergonhoso. O Atlético fez aí um grande investimento, tem bons jogadores, e estar na Libertadores, pelo menos na pré, mas preferencialmente na fase de grupos, era um objetivo bastante viável se a temporada tivesse sido conduzida com um pouquinho mais de cuidado pela diretoria em relação a algumas questões, e especialmente, lógico, o comando técnico, mas também a necessidade de algumas contratações que não aconteceram. E vocês, gente, como é que vocês viram essa partida do Atlético contra o Corinthians? Quem foi melhor em campo do Atlético? Quem foi pior em campo do Atlético? O que vocês esperam para a partida desse final de semana? Me contem aí nos comentários. Como vocês sabem, eu leio todos e respondo todos. E então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.